Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de julho de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. A nossa psicosfera, com certeza, já está preparada para os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Esta equipe amorosa, zelosa da espiritualidade desta casa, com certeza, muito antes de nós aqui chegarmos, já preparou tudo. Os equipamentos, tudo está preparado. Então, meus irmãos, para nós não roubarmos muito tempo do nosso irmão Alcir com informações, eu vou pedir a ele que leia uma página preparatória para os nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos. Para a leitura de hoje, nós abrimos aleatoriamente o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico, por Emmanuel, e o tema é a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Boa noite. Foi página maravilhosa. Pode continuar já, né? Então tá. Beto. É interessante essas palavras de Jesus, porque seguir os ensinamentos de Jesus e se pacificar internamente te obriga a entrar em guerra com a sociedade, né? Os valores da sociedade não coadunam com os valores da cristandade. E quando você assume os valores da cristandade, você inevitavelmente entra em conflito com a sociedade. É inevitável. Essa guerra é inevitável, né? E você tem que fazer uma escolha. E a nossa escolha foi com Cristo, né? Eu dei um susto inicial em vocês, eu falei capítulo 21, mas capítulo 11, capítulo 11, da sematologia e da tipologia, né? Parece um assunto simples, né? Porque a gente está cansado de falar
sobre as mesas girantes, mas acho que tem um aspecto que eu quis explorar aqui, que Kardec foi muito iluminado, né? É um aspecto metodológico, e ele tinha que ser mesmo um cientista, porque ele teve o cuidado da abordagem científica que adotou na doutrina. E vocês vão ver, e aí eu reforcei aqui também, que o século XIX, se a gente olhar do ponto de vista histórico, é um século particularmente interessante para a humanidade, né? Principalmente na sua segunda metade, porque tudo que a gente revolucionou o mundo acontece no século XIX, né? Século XIX, nós temos a iluminação, nós temos o telégrafo, a iluminação elétrica, né, que era uma novidade absoluta, acontece no século XIX. Nós temos o telégrafo, que revolucionou as comunicações humanas e mudou tudo. A gente teve o carro, né, os primeiros aeroplanos, que são finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, o século XIX é riquíssimo em conhecimento científico e mudanças sociais enormes, né? Porque no século XIX que a sociedade começa a colher os resultados da Revolução Industrial, que se inicia em 1789 e pega toda a sociedade mundial de chofre no século XIX, né? Então, mudanças de costumes, mudanças de métodos produtivos, mudanças de relações sociais diversas. Então, é um processo de mudança brutal. E Kardec está inserido, né? Nós temos Freud, temos um conjunto de pensadores, cientistas, pensando a vida da humanidade. E vocês vão ver que isso é tão significativo que, se a gente fizer um retrospecto, é muito curioso, se a gente for lá atrás, século VIII, né? O homem andava de cavalo e iluminava as suas casas com tochas e velas. No século X, no século XI, no século XII, no século XIII, no século XIV, no século XV. Você pode enumerar. Era igualzinho. Começava o século andando de cavalo, iluminando as casas com tochas e velas. No século XIX começa a mudar tudo. No século XX é a revolução total. Então a gente percebe que a história da humanidade, ela não mudava, né? Se você pegar o ser humano lá dos primórdios, do fim do Império Romano, Idade Média, até o século XIX, o século começava de um jeito e terminava exatamente do mesmo jeito. Nenhuma diferença sensível. Século XIX acontecem rupturas, né? Mudanças assim brutais. Século XX aí é outro mundo, então o século XXI prenuncia ser ainda mais drástico em termos de mudanças e comportamento. Então, Kardec é um precursor desse processo. Então, a tipologia, a sematologia tem um apelo muito grande para mim pelo aspecto da abordagem de Kardec, como ele trata o problema. Então, eu queria explorar isso com vocês hoje. Então, vamos lá. A tipologia no Espiritismo consiste na linguagem das pancadas, isto é, barulhos e ruídos provocados pelos espíritos, com a intenção de expressarem seus pensamentos. Por isso, dizer que é uma manifestação inteligente, porque há a possibilidade rudimentar de comunicação. Kardec, inclusive, vai comentar ao longo do capítulo que esses espíritos que se comunicavam naquela ocasião não são espíritos batedores, né? Porque o batedor é o batedor típico, né? Aquele que gosta de fazer confusão e barulho. Não, esses eram espíritos inteligentes, que tinham mensagens inteligentes, consistentes, mas não tinha uma metodologia que Kardec vem a desenvolver de comunicação. Então, eles usavam o barulho, né? A pancada. Então, tem as mesinhas girantes, aquela coisa tudo que a gente vai estudar hoje aqui. Mas era o início de tudo. A sematologia é o tratado da significação e modificação das palavras. Por que Kardec usou esses dois termos? Nós vamos ver. A tipologia era as pancadas, né? E você se comunicava por pancadas, no início bastante complexo, porque era só sim e não, né? Como as irmãs Fox, e depois nós vamos ver que Kardec é convidado pelo senhor Fortier a assistir às sessões que eram soirées, né, da Paris, né? Era divertido, para assistir a primeira fenomenologia, mas
pipocam fenômenos de manifestações no mundo todo simultaneamente. A sematologia completa ainda o quadro das evidências da ação de uma inteligência, determinando os fenômenos, porque ela consiste precisamente na linguagem dos sinais, ou seja, se as pancadas... E aí, qual é o sinal que vinha acompanhado da pancada? Né? A pancada, sim, é uma pancada, não, é duas pancadas, depois começou a se associar, uma pancada é A, duas pancadas é B, que era complicadíssimo. Imagina alguém, tinha que ter o contador oficial, bateu 15 vezes, não, bateu 16, aí aquela confusão. Todo grupo é assim, né? Então, as pancadas visam corresponder às letras do alfabeto, para formarem frases inteiras. Os sinais tentam representar a qualidade das emoções que empolgam o espírito manifestante. O Kardec depois percebeu, por isso que ele criou o termo sematologia, que os espíritos vão aperfeiçoando e eles passavam mensagens de humor, como se eles estavam nervosos, se eles estavam irritados, se eles eram simpáticos e tal, na forma com que eles batiam a mesa. Então, ele não era só mais uma tipologia, mas o espírito já passava um conjunto de mensagens subreptícias em função de como ele manipulava o objeto. Então, ele chama de sematologia, que representar a qualidade das emoções que empolgam o espírito manifestante. Dessa forma, a mesa pode apresentar movimentos bruscos ou suaves. Então, o espírito está demonstrando se ele está irritado ou se ele está concordando com tudo, ou de outras tantas formas quanto são os sentimentos que se querem expressar. E eles conseguem isso, né? Isso aqui não é do livro dos médiuns, eu tirei de um site de estudos espíritas, que eu concordo integralmente com o texto, então eu trouxe ele aqui, que é o mérito de Kardec. Constatada a natureza inteligente da causa, né? Então, Kardec, quando é apresentado pelo Sr. Fortier, e Fortier diz para ele: Kardec, as mesas movem e respondem. Ele diz: vamos ver, devagar. Quero saber se essa mesa tem consciência, se ela reflete, como é que ela... né? E ele está empolgado. Então, o Kardec vai verificar. Então, constatada a natureza inteligente, quer dizer, havia uma inteligência por trás, a abordagem metodológica avança para os meios eficazes de comunicação com a causa dos fenômenos. Contudo, a eficácia da comunicação com o mundo espiritual é conquistada gradativamente. É um processo, né, evolução. Pancadas com sematologia, pancadas com alfabeto, pancadas estruturadas. Vocês vão ver até instrumentos esdrúxulos que foram criados nos Estados Unidos. Depois a gente começa com as cestinhas de bico, e aí chega na psicografia. Então é gradativo, o processo é lento. E seus primeiros estágios dentro da investigação espírita assinalam as formas designadas por Kardec como sematologia e tipologia. Né? Tipologia é simplesmente as pancadas, e a sematologia é pancadas com algum sentido e sentimento do espírito. Dizemos, dentro da investigação espírita, porque Allan Kardec não recorreu, isso é que é interessante, eu reforcei aqui em negrito, a qualquer teoria preconcebida, nem científica, nem religiosa. Kardec observa neutramente o fenômeno para tirar conclusões. E nem se vinculou a nenhuma tradição religiosa. Ele se aliena desses processos, ele não se deixa contaminar pelo viés religioso nem científico e observa friamente o processo. Para se comunicar com os espíritos. Pelo contrário, não partiu nem da afirmação, nem da negação da existência dos espíritos. Ele observa. Ele era um observador e vai compilando o processo. Então, isso eu quis ressaltar, porque Kardec tem um valor aqui incomensurável. E de suas possíveis manifestações. Preferiu não formular juízo definitivo algum, enquanto não pudesse empreender uma demorada e rigorosa observação dos fenômenos. Por isso, deixa claro que a teoria só veio após a observação. Ele não sai já dizendo é assim ou é assado, não. Eu quero ver. E vê e conclui. Dos fenômenos. Por isso, deixa claro que só veio que não deixou mais dúvidas quanto à presença oculta de uma potência inteligente. Quer dizer, tem um momento que Kardec
tem a certeza absoluta que por trás daquela fenomenologia há uma inteligência, uma mente por trás pilotando, né? A determinar de modo fundamental os fenômenos. Então, eu quis fazer esse preâmbulo porque a gente passa, às vezes, como só um fenômeno de efeitos físicos, mas tem a competência do Kardec aí. Então, no item 139, as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância da arte. Tudo se reduzindo nas comunicações e a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos, né? Aqui é uma mesinha típica, uma foto de Paris da época, né? Uma mesinha de 3 pés, alta, que as pessoas colocavam suas mãos sobre a mesinha, e a mesa batia com um dos pés, ele fazia um movimento de báscula, né? Ele apoiava em dois pés e batia um terceiro. E aí, quando depende de bater uma ou 2 vezes, era sim ou não. Imagina, era um jogo de adivinhação, né? Eles chamavam la table tournante. Como eram obtidas as pancadas? De 2 maneiras se obtém as pancadas. Com médiuns especiais, médiuns de efeitos físicos. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. Esse médium tinha que ter essa capacidade de efeitos físicos. A primeira, que se poderia chamar de tipologia, por meio de básculo, que é esse processo de manter a mesa apoiada em 2 pés e bater o terceiro, consiste no movimento da mesa que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe põe a mão na borda. Se quiser confabular com um determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tem o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e 2 pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as que cumpre que se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso dizer: desejas isto? Não. Desejas aquilo? Sim. Assim por diante. Quando Kardec começa o processo já mais à frente na casa da família Baudin, tem um momento na Revista Espírita que é um comentário, né? Porque era uma grande diversão, né? A família se reunia, psicografava-se, discutia, fazia perguntas bobocas e tal. Fulano vai namorar ciclano, não sei o quê. E Kardec chega e ele reformula tudo, né? Então o processo, e aí na Revista Espírita diz: as festas na casa de Baudin nunca mais foram as mesmas depois de Kardec, porque ficou tedioso, né? Tedioso do ponto de vista social, mas do ponto de vista científico ganhou um valor gigante. Então essa mesinha ampliada, fazendo báscula, né? Tá aí. É bacana que isso é um registro histórico, né? Isso é história. Século XIX, as pessoas lá mexendo na mesinha. Aqui é uma outra foto real da ocasião, né? Fazendo o movimento da mesa. Essa já é uma mesa de 4 pés, mas você vê que 2 estão no chão e 2 batem. A natureza do sentimento dos espíritos. É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. E aí Kardec começa a chamar de sematologia, quer dizer, é o barulho, mas acompanhado de um sentimento, de um comportamento. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Quando a mesa levitava e o espírito estava irritado, ele quebrava a mesa de propósito, jogando-a ao chão. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão a mesa, à guisa de saudação.
Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência. Então ele está demonstrando qual é a percepção dele sobre aquela pessoa, conforme deseja testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas, eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor da relação de Kardec, ele omite os nomes, do nosso conhecimento, recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se ao seu lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou a respeito o espírito, e respondeu ser o nosso espírito familiar. E ele queria chamar a atenção, E como chamar a atenção? Informado do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. Isso de Kardec, A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Imagina isso complicado como era uma mesa, É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. O mundo não se houvera conduzido melhor. O mudo não se houvera conduzido melhor, porque era sem palavras, Não havia psicofonia, não havia psicografia ainda naquela ocasião. E aí cria-se a tipologia alfabética. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B e assim por diante. Então você tinha que ter um anotador e um contador, Então batia lá 10 vezes, aí o cara, 10 é M, aí o cara anotava M. Isso era um processo lento, complicado. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome um longo tempo para as comunicações, de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. É complicadíssimo, Alguns defensores da tipologia alfabética dizem que, naquela ocasião, dava muita independência e certeza de que não havia interferência do médium na comunicação, o que não é verdade. A tábua alfabética. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se se trata de obter uma palavra ou a série dos algarismos de um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesma bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda e depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Em havendo incerteza, pergunta ao espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. E essa é uma mesa
que eles usavam na época, que tinha uma agulha, né? E a agulha apontava as letras e alguém ia manipulando. Quando passava na letra indicada, o espírito dava a pancada, alguém anotava. Então tinha os operadores, o médium, o anotador, era um rolo, né? Tipologia interior. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa. Então, em vez da mesa se movimentar como se fosse báscula, ela não bate o pé e instala ela mesma a mesa, né? Sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas número 64. É a tipologia interior. Não sei porque ele deu esse título, mas porque talvez dentro da madeira, né? Nem todos os médios são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. E aí, em fenômenos físicos, a gente vai ver que as aptidões mediúnicas são diversas, né? Então, um médium que era muito bom fazer pancadas pelo método da báscula não era suficientemente bem preparado para fazer os estalidos internos na madeira, né? Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita, quer dizer, dar menos possibilidade de suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Quer dizer, embuste vai ter, né? Hoje, quem trabalha com problemas de golpes na internet, qualquer metodologia que você crie para prevenir, daqui a pouco alguém inventou uma mais sofisticada. Você vê os bancos, né? Para fazer consulta no banco está cada vez mais complicado, porque o banco vai se cercando de procedimentos e técnicas para impedir o hacker, e o hacker vai inventando novas alternativas, então é sempre complicado. Psicografia. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, quer dizer, ele foi evoluindo paulatinamente, você vê que não é um salto repentino, não, ele foi evoluindo. Jamais se conseguirá fazê-la com alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, né? A psicografia é muito mais eficaz, né? Razão porque presentemente já é pouco empregada. Ela, no entanto, é às vezes interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, quer dizer, fenômeno físico, unicamente para estudar o fenômeno físico, não tem mais valor como comunicação, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas e tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui para muitas pessoas forte motivo de convicção. Mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos que pretendam experimentá-lo por meio de questões despropositadas. E Kardec depois vai fazer uma observação sobre os batedores, né? Hoje em dia, se a gente quiser fazer alguma comunicação usando esse tipo de fenômeno físico, você só vai ter espírito perturbado, né? Porque espíritos superiores não vão se dar esse trabalho, uma vez que está dominada a técnica da psicografia. Então, um espírito, um mentor da casa, não, hoje só vamos ter comunicação por tipologia. Então, você só vai ter espírito perturbado aqui, porque os espíritos superiores não vão mais se prestar a esse papel. Fizeram isso na ocasião porque era o início da doutrina, era o despertar das pessoas para a vida espiritual, para a comunicação entre os dois mundos. Então, era um momento, né? Exatamente, de experimentação importantíssimo. Susto com as aparições. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel
que a influência do médium põe em movimento mediante um fio condutor e uma polia. Indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos. Kardec não conheceu isso na França. E descrições que têm sido publicadas na América. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que é só a complicação que denotam, constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Quer dizer, quanto mais sofisticado, os detratores têm, e isso é o instrumento que eles usavam nos Estados Unidos, é basicamente a base de um telégrafo não mais por pontos e traços, né? Mas um telégrafo que já você manipulava uma letra no transmissor e o receptor anotava a letra que você apontou. Eles pegaram e adaptaram esse receptor para que o médium provocasse um efeito magnético e ele girasse e apontasse as letras, né? Isso era complicadíssimo, porque era um médium de efeitos físicos muito especiais e, como Kardec falou, quanto mais complicada é a trapizonga, mais fácil é de manipular ela, mas era isso, né? Isso foi basicamente usado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam em plena pesquisa do telégrafo e o telégrafo era a grande novidade da época. A mesa de Girardin, um aparelho mais simples, porém do qual a má-fé pôde abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, nós não vamos estudar hoje, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Não há uma fraqueza de crer nos espíritos, porque nós cremos nos espíritos. Nós não cremos em qualquer manifestação, né? A gente faz um crivo das que são boas e das que são ruins. Então nós cremos, ela tinha essa crença forte, isso é positivo, mas ela acreditava em qualquer espírito, né? Aí é complicado. Consiste o instrumento num tampo móvel, quer dizer, um tampo móvel tipo aquela bandeja japonesa que é a comida de mesa, com um diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sob a superfície e acompanhando a circunferência, se acham traçados, como sob um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após as outras, letra após letra, as letras indicadas, e forma-se muito rapidamente as palavras e as frases. Eu mostrei já, eu só repeti aqui, essa é a mesa da senhora Girardin, essa é a foto dela, Delphine de Girardin, era uma médium, e ela inventou lá com o marido dela essa mesa aqui, que se prestava a manipulações, né, mais facilmente que outros dispositivos. E usaram muito como comunicação. Oportunidade para fraude. É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiado nele, lhe acompanham o movimento. Então, o médium está o tempo todo acompanhando o movimento daquele disco. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente, quer dizer, sem tocar no disco, né? Poderoso no sentido de capacidade de reproduzir fenômenos físicos. Julgamos-lo possível, mas nunca o observamos. Quer dizer, é possível que o disco girasse sem o contato da mão, mas ele nunca viu isso. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante, quer dizer, ela seria muito mais comprobatória da veracidade e da franqueza, né? Ela seria porque eliminaria toda a possibilidade de embuste, né? Que o médium estivesse manipulando a comunicação. Meios de comunicação. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado.
o de confundirem-se com os espíritos batedores a todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Aí o Kardec faz uma defesa daqueles espíritos comunicantes, né? A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, é o que se tinha na época, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não um instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, é verdade naquela época, o que não aconteceria hoje, né? Espíritos elevados não utilizariam dessa metodologia para se comunicar, se recusariam simples, assim, porque nós temos métodos muito mais eficazes, né? Então eles não participariam. Mas naquela ocasião, que só tinha isso, como a Isidora refatou, um caráter de experimental, sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante. E a prova é que, por esse meio, se obtém os mais sublimes ditados. Mas a gente não tem notícia de nenhum, né, centro espírita que obtenha mensagem por esse método. Nenhum. Porque isso ficou totalmente na história, está ultrapassado. Espíritos superiores não vão gastar seu tempo com esse tipo de metodologia. Se dele não nos servimos, não é porque consideremos desprezível, porém, unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos ver e a saber. Quer dizer, tudo que a doutrina precisava saber e experimentar com aquele método já foi feito. Então, não tem sentido, é lento, chato, complicado, demorado. Nada mais sendo possível acrescentar às nossas convicções. E por quê? A extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Imagina um romance enorme, né? Por exemplo, Memórias de um Suicida, que é um volume relativamente grande, sendo ditado por tipologia, né? 3 pancadas é C, 4 pancadas é D. Isso é uma coisa de louco. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Essa é a defesa de Kardec, naquela época. Era o método que tinha. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar de batedores de profissão. Isso é até engraçado, né? Que é o que gosta de fazer arruaça, se divertir, né? E que por esse meio se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações, né? Eu até comentei com vocês um caso que aconteceu comigo, já comentei isso aqui, acho que foi 2 semanas atrás, no trabalho, uma colega que ela e as 2 filhas, né, já adultas, e um dia ela falou assim, eu queria falar contigo, porque o que eu vou te contar, só você vai acreditar em mim e não vai pensar que eu sou maluca. Eu falei, então conta. Não, eu contei isso no estudo que a gente fez de obras póstumas aqui na quinta-feira. Então essa amiga disse que tinha dias que elas iam dormir e os tênis, sapatos e tal voavam pelo quarto de um lado para o outro, e batiam na parede, caíam, e ficava tudo. E elas se trancavam no quarto e se cobriam, ficavam abraçadas, e quanto mais elas ficavam com medo, mais, quer dizer, era um obsessor, elas eram, ou uma era médium, ou todas eram médium, e ele se divertia, fazendo arruaça, né? Jogando sapato e tal. E ela falou assim, quando eu conto para as pessoas, já me recomendaram psiquiatria, né? Porque, mas como você é espírita, o que você acha disso? Eu falei, não, acho que você precisa de um centro espírita. É médium, vocês são médium, quer dizer, eu não sei quem é médium das 3, mas vocês são médios, certamente, e precisa desenvolver essa mediunidade, porque a mediunidade educada acaba com essas gracinhas, a mediunidade deseducada dá oportunidade a esses espíritos, né? A comunicação profunda pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas nunca. E é o critério que nós usamos para identificar uma mensagem, né?
E a gente vê muito isso, né? Você vê uma mensagem, às vezes está assinado Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tal, e você lê, é tão fraca que você tem a certeza. Quer dizer, não há nenhuma sensibilidade mediúnica que te dá a competência de identificar que ela é falsa, verdadeira. É o que está escrito, né? Quando uma mensagem mediúnica não é fiel à doutrina e aos princípios cristãos, você sabe que é besteira. Então, um espírito como Joana de Ângeles, Emmanuel, não vão escrever gracinha, né? Então, vem falando ali, teve um deslize, uma gracinha, você pode abandonar que não é. Já, você consegue imaginar uma mensagem de Joana de Ângeles, no meio do caminho ela faz uma gracinha, sem chance, né? Aí você leu, pode parar ali e jogar fora, que não é. Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhe questões de certo porte científico ou filosófico, esses espíritos inferiores, né? A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos no mundo espírita, né? Porque são espíritos desocupados, né? E a gente vê muito isso, né, do espírito desocupado na dialogação, né? Você pergunta assim, por que você está naquela casa ou está acompanhando aquela pessoa? Aí eu vinha passando, me simpatizei, fui lá, gostei e fiquei. Quer dizer, e aí pergunta, mas o que você tem contra, né? Porque você está prejudicando. Não tenho contra nem a favor, nem conhecia essas pessoas. Apenas achei curioso. Quer dizer, é o problema da sintonia, que a gente está sempre alerta, né? Às vezes você não tem um inimigo espiritual, mas você está numa vibração X qualquer, astral, que um desavisado passa, gostei daquela pessoa, vou para a casa dela com ela. E aí você ganhou, né? Um obsessor de presente ali te perturbando, porque qualquer ação espiritual, no meio qualquer, de um espírito desequilibrado moralmente, tem um viés vibratório, né? A psicosfera dele que é inadequada, como pelos pensamentos que ele estimula. Então você tem um problema concreto ali. Mas por que ele está perseguindo ou está prejudicando A, B ou C? Ele diz, não é meu inimigo, não tenho raiva, nunca encarnei com ele, não conheci, mas achei ele simpático, resolvi acompanhá-lo e estou lá na casa dele, é bem legal, é divertida. Oi, Gê. Espera aí, só um minutinho. Espera aí. Opa. Às vezes não é uma entidade obsessora. Ela estava passando, sentiu uma espécie de uma sintonia e eu estou lá vendo. E aí a gente chama atenção para a inutilidade disso, você ficar como uma sentinela ali, quando tem tanta coisa a realizar, porque às vezes é atraído por isso. Eu gostei, eu estava passando, eu estou lá, eu estou vendo, não propriamente obsediando, está, de uma certa forma, mas prejudicando, entendeu? E complementando isso que a Gisela comentou, a gente é dado a desequilíbrios no dia a dia, né? No trânsito, que a gente se irrita, vibra negativamente, né? Que a gente tem que dar nesse policiamento brutal o tempo todo. Na hora que você provoca aquele desequilíbrio e alimenta aquele sentimento de ódio, de raiva, de irritação, de destempero e tal, um passante desavisado diz, gostei desse rapaz, vou seguir com ele, né? E se instala lá na sua casa, você está crente que está tranquilo, né? Puxa, o nosso lar docilar e tal, e tem um sujeito ali enchendo o saco, né? Por favor. Vai, liga aí. Beto. Vai. Isso que você está falando é muito importante, né? Ou seja, a gente já conversou bastante sobre isso, estuda, mas tem que sempre repisar, né? Nós somos comparados a equipamentos rádio e estamos no meio de um oceano de ondas hertzianas. Então, dependendo do dial, nós vamos captar uma determinada mensagem ou outra determinada mensagem, uma estação boa, uma estação má. Muito cuidado na movimentação do dial, né?
cuidado não só é importante, que esse instante de desequilíbrio leva a essa associação, que a gente comprova aqui na dialogação permanentemente, né? Você pergunta, mas por que você está prejudicando o fulano? O que levou a essa sensação? Nem conheço, nunca vi. Só achei interessante. Então, esses desequilíbrios que a gente, e todos nós somos dados a ter, né? Impaciência, intolerância, no dia a dia, né? A coisa mais irritante é o trânsito. O que mais eu tenho que me policiar é o trânsito. Eu pelo menos, sou um vigilante do trânsito, porque se deixar, você embarca naquele processo, né? Então, você tem que estar... E aí a doutrina, você fica assim, orar e vigiar, e orar e vigiar, porque senão você entra pelo cano. E aí Kardec coloca isso. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo aqui com justeza os outros espíritos qualificados de palhaço ou saltimbancos do mundo espiritual. Porque você está no livro, né, livro dos médios. São espíritos zombeteiros, né? Estão naquela nível de evolução lá embaixo, né? Aquela pirâmide que Kardec fez. Eles são espíritos imperfeitos e que se deleitam com esse processo, né? Eles gostam disso, gostam de te ver irritado, gostam de te ver de mau humor, então eles ficam fustigando. E uma vez que se associou, você abre canal para as ideias que ele começa a pôr na sua mente. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Mas aqui eu vou interpretar essa afirmação de Kardec de duas maneiras, né? Esses espíritos zombeteiros são usados pelos espíritos superiores para efeitos materiais, mas eles são usados por outros espíritos que aí realmente são desafetos do passado que os usam para nos desviar do caminho correto. Então, muitas vezes, você questiona na dialogação, ele fala, não, me mandaram, mas quem mandou o cara para me mandaram fazer isso. Então, eu me simpatizei, alguém mandou, eu fui lá. Então, esses espíritos zombeteiros, ou como Kardec disse, saltimbancos do mundo espírita, eles são usados também por entidades que são desafetas nossas, e aí mais inteligentes, porque o perigo não é o espírito bobinho que está aí, ele perturba, ele incomoda, ele nos tira do rumo, mas o muito inteligente é perigosíssimo, porque aí ele usa de todos os instrumentos para nos afetar. E aí eu peguei aqui, para finalizar, eu vi que hoje eu ia ter um tempinho, e eu peguei aqui só para a gente ver que não é nada por acaso. Observa só que eu grifei. Irmãs Fox, os acontecimentos de Hiddsville. Em 1848, então vê a data, 1848, as duas irmãs mais novas, Catherine, Kate e Margaret, Maggie, com 14 anos, moravam numa casa, Hiddsville, no estado de Nova York, com seus pais. A casa já possuía uma reputação de ser mal assombrada, mas foi a partir de março de 1848 que a família começou a se assustar com os sons de origem desconhecida, que incluíam ruídos de batidas e de mobília se movendo. E elas começam a estabelecer um método intuitivo de comunicação com esse espírito, que é a tipologia, né? Ninguém conhecia Kardec em 1848, o Livro dos Espíritos é de 1857. Kardec não tinha sido apresentado ainda às mesas girantes em Paris, e elas desenvolvem. Você vê que coisa interessante, né? Elas estão lá no estado de Nova York, elas desenvolvem um método de comunicação, e o desfecho é que esse espírito que acompanhava a casa, ele tinha sido morto, era um mascate, e sido enterrado. Diz aonde ele foi enterrado na parede, foi emparedado, e eles cavam, e ele estava lá mesmo, estava lá, quer dizer, ele não, né? O esqueleto é a ossada do corpo dele. 1848, então vamos lá. O espírito batedor de Bergsaben, isso é na Alemanha, 1853. Não. Espera, só um minutinho, que isso é importante. Você repara que essa onda epidêmica dessas coisas mediúnicas, essa data é o divisor de águas, porque até então, perfeito. O que nós tínhamos vivido? Vivido que havia os fenômenos proibidos, né? Isso. Por concílios e tal, a condenação à fogueira e tudo mais, fez com que fossem manifestações
continuava, que o mundo espiritual nunca se calou. Nunca parou. Mas nunca era parou. na clandestinidade. Isso. Não é verdade? É. Então era isso que acontecia. Mas na Europa, a partir dessa data, tem essa epidemia. De tal ordem foi isso, eu sempre falo de um fato que eu li em Memórias, Sonhos do Jung, e que ele fala sobre isso, que ele começou a sentir que estava havendo uma onda diferente. E numa conversa com Freud, ele diz: a gente precisa se precaver dessa onda de ocultismo que estava varrendo a Europa. E nesse momento que eles estão conversando, numa biblioteca de Mogno, possante, ela é rachada de cima a baixo. Aí Jung pensa: alguma coisa existe, eu tenho que me... Ele já não estava gostando muito daquela, digamos assim, a infração do conceito de sexualidade que Freud trazia. Importante, mas era uma infração mesmo. Aí ele diz: não, eu tenho que verificar outro caminho. Não é que ele se tenha tornado espírita, mas aquela coisa das mandalas, a interpretação dos sonhos. É fantástico o caminho que Jung trilhou, né? E reforçando o que você falou, que eu fiz o preâmbulo, né? Século XIX. Que mediunidade existe desde que homem é homem, ser humano, né? Nós nos comunicamos com... Nunca se calaram. Mas o fenômeno explode, como muita coisa explode, né? Essa foi uma data. No século XIX. E nesse período, não foi antes nem depois, foi junto com o telégrafo, foi junto com a energia elétrica, foi junto com a máquina a vapor, foi num momento de transformação. Inclusive, o processo de transformação dos meios produtivos muda a sociedade, reestrutura a sociedade, né? Porque antes da Revolução Industrial, a produção de artesanato, né? O artesão e os seus aprendizes, na pequena oficina, produziam pequenas quantidades de bens. Que bens? Sapatos, candelabros, mobília, não sei o quê. E após a Revolução Industrial, aquilo era produzido em escala gigante, né? Tecidos, a tecelagem muda completamente, né? Então, a rendazinha que era feita pela senhorinha lá, ela é feita na máquina com... Então, muda tudo. E aí entram os fenômenos. Então, a irmã Fox, em 1848, em 1853, o batedor de Bergzaben, que ele perturba uma família, né? E a médium era a Filipina Bergzaben, e ela sofre muito, né? A senhora Sanger, que é a mãe dela, fica apavorada. E eu não vou ler, que é um texto... Só queria a data, 1853. E em 1854... o senhor Fortier convida Kardec a assistir a primeira mesa girante, né? Está no livro o que é o Espiritismo. Kardec, então, olha, você vê, 48, 53, 54, tudo ali coladinho. Em 1858, o Daniel Home começa a dar espetáculos de efeitos físicos na Europa, né? Aqui é um desenho, uma pintura dele fazendo autolevitação. Ele era mestre em fazer autolevitação, né? Que era um fenômeno fantástico. Kardec defende muito ele, porque ele era um cara humilde e as pessoas massacravam ele, né? E Kardec descreve a moral dizendo que tratasse de pessoa dotada de excessiva modéstia. Ele era humilde, modesto, ele não queria se valorizar, mas ele era capaz de fenômenos físicos fantásticos, né? 1858. Então, nós vivemos uma eclosão, né? Nós vamos ter um tempo de pergunta, ninguém perguntou nada, ou o assunto é muito fácil, ou eu expliquei mal. Mas vamos tentar agora. Não, o assunto, para mim, é fantástico, porque é o precursor de tudo, né? Tudo que nós temos hoje começa aí. E o que eu quis enfatizar no início, graças à competência de Kardec. Senão era uma coisinha mais de manual, né? Almanaque. Você comprava um almanaque e tinha aquelas historinhas, né? Que nem quando eu era jovem lia Reader's Digest, né? Então você lia aquele troço, só que cheio de historinha, bobinha, sem nenhuma profundidade e tal, superficial, né? Mas Kardec transformou isso numa coisa, uma ciência. Você vê, realmente... Não, tem que ligar. Se não ligar, não fala. É efeito físico. Tem um delay, tem um delay. Realmente, no século XVIII, né? 19, como você falou, houve a eclosão. Mas antes as coisas estavam sendo preparadas. Você vê que em 1603, São Cupertino já levitou, né? E foi
assistido por centenas e centenas de pessoas. Então, ou seja, durante os séculos, as coisas foram aparecendo. Agora, no século XIX, de fato, foi como você falou. Mas como a Gesilda falou, né? Ou era o demônio, ia para a fogueira, ou virava santo, né? Como São Cupertino virou santo, Santo Antônio virou santo porque fez um desdobramento importante e tal. Ou você virava santo ou você ia para a fogueira. Era um assunto que não era tratado a céu aberto e de forma como se veio a tratar no século XIX, que é o século das luzes, né? Nós temos todos os grandes pensadores, né? Rousseau, Montesquieu, produzindo obras importantes sobre a vida humana. Então, a gente explode e Kardec dá esse rumo. E eu gosto de comentar, só completar esse raciocínio, que a gente fala assim, Kardec foi um luminar, né? Eu considero que ele foi um luminar. Ele disse, puxa, mas ele, numa encarnação, produziu essa obra toda. Mas se você pegar a história de Kardec, ele está em contato, né? Ele se chama Kardec por causa dos druidas, ele foi um druida, o druida era um médium que estava em contato com o mundo espiritual permanentemente. Desde então, a trajetória do Kardec foi ligada à religião e ao trabalho de transformação do ser humano, transformação moral. Então, encarnação após encarnação, e Kardec está envolvido com esse mote, com esse processo, com esse aprendizado, né? E aí ele encarna em 1850, estuda com Pestalozzi, então tem essa coisa maravilhosa de preparação, mas não foi naquela encarnação que deu estalo, Kardec virou Kardec. Kardec já tinha ido para a fogueira como João Rus, Kardec já tinha sido um centurião com Jesus, Kardec já tinha foi treinado, né? Então a gente não chega assim e desabrocha assim, nesta encarnação, fulano de tal é maravilhoso, né? Não, a gente vem encarnação após encarnação. Então Kardec vem num processo milenar de preparação para desempenhar, né? E quando ele ameaça desistir, o Espírito de Verdade diz, se você desistir tem outro, né? Vamos trocar. Vai lá, deixa eu complementar. Eu acho que você fez exatamente alguma coisa que eu ia falar, era esse encadeamento para chegar a fazer essa coisa monumental. Quer dizer, isso não se improvisa. Não. Sacerdote druida, o que aconteceu lá? Ele travou contato com os princípios reencarnacionistas. Sim. Mas vem vindo, João Hans foi fantástico aquilo. Ele morreu na fogueira, foi uma encarnação dele importante, mas querendo que o dogmatismo religioso se separasse daqueles princípios todos. E foi ele, Giovanni Bruni e outros. Então, isso que você falou, era só isso que eu ia dizer. Não ser uma tarefa como essa, deixar uma codificação para a humanidade, não é verdade? Alguma coisa que passasse pelo crivo da razão, era preciso ter um grande encadeamento. Então, ele, discípulo de Pestalozzi, tudo foi a última, mas por trás disso, lento e laborioso processo. Uma bagagem reencarnatória muito grande. Foi exatamente nós estamos conversando sobre o trabalho do encontro aqui do SEASA, e até a Leuda comentou um fato de um padre que ficou muito impressionado, que ele foi um leprosário e assistiu um homem completamente deformado, né? Mas feliz, alegre e tal. E aí eu comentei com ela, esse foi Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves teve uma encarnação dolorosíssima, mas ele era um homem produtivo, né? Aí você pega a história do espírito, ele foi um grande líder, um líder do mal, né? Ele foi um rei visigodo, que era mau que nem um pica-pau e produzia desastres enormes na humanidade, e ele veio numa sequência de encarnações até que a espiritualidade superior fala para ele, essa é a derradeira para você tentar. E ele aceita, vem como Jesus Gonçalves e dá uma demonstração maravilhosa, né? Nós vamos comentar sobre ele, porque ele, no leprosário, todo deformado, tinha uma banda de jazz, tocava jazz e cantava e se divertia, e tem mensagens lindíssimas evangélicas sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o Espiritismo. E se você pegar ele para trás, ele foi um grande líder, sem dúvida, mas foi um líder do mal, né? E vem no processo. Então, nós todos, né, não estamos aqui por acaso, somos frutos desse processo de crescimento
sequencial e paulatino, encarnação após encarnação. Então a gente já chegou aqui na doutrina espírita e temos esse privilégio dessa encarnação, nós temos a doutrina espírita. No Brasil, né? Curioso, a última vez que eu estive em Paris, eu queria visitar a Sociedade Espírita de Paris e penei e não achei. Achei a casa que Kardec escreveu em 1857, o Livro dos Espíritos, aquela década de 50. Na casa assim tem uma plaquinha pequenininha, aqui morou Allan Kardec, não tem mais nada. Você não pode entrar, não pode visitar. Acho que o monumento mais importante que você encontra em Paris é o Père Lachaise, né? Que é aquele dolmen que lembrando, e ali, que diz assim, é uma homenagem àquilo que fica repleto de flores e de preces, é uma coisa absolutamente comovedora. O cemitério é a única marca assim importante. Marca importante, até porque é um dolmen, lembrando a primeira encarnação dele ao tempo dos Mas céus. você não encontra, então essa coisa, e vocês veem, eu fugi um pouco como tem tempo, que esse movimento da diáspora espírita se dá a partir do Brasil, né? Então, por exemplo, hoje, você vai nos Estados Unidos, você tem muitos centros espíritas que começam a falar em inglês, mas todos os centros espíritas eram em português. Todos em português. O Beto procurou centro espírita no Canadá, tem o SEMA, ou seja, né? Joana de Ângeles, em português, fundado. Então você vai buscando as raízes. A presidente atual da Federação Espírita Francesa é brasileira, quer dizer, mora na França há trocentos anos, mas ela é brasileira. Então existe um movimento, né, de divulgação doutrinária que parte do Brasil, que é significativo. Então é uma oportunidade para nós, não só encarnarmos nessa data, mas no Brasil, dentro da doutrina espírita, quer dizer, isso é um privilégio reencarnatório fantástico. Lógico que tem um preço que a gente tem que dar, né? Porque a espiritualidade não dá nada de graça, né? Então muito será cobrado, né? Aqueles que muito receberam, muito será cobrado. Mas nós temos uma chance importante, né? Se você chega num local como o Canadá, você procura centro espírita, procura com lupa. Procura centro espírita com lupa, né? Nos Estados Unidos já tem um pouquinho mais, já mais estruturado. Na Europa, pouco. Então você procura, queria um centro espírita. Não tem não. Quando você acha, fala português. Porque são brasileiros, imigrantes e tal. Então é uma coisa que nem feijoada, né? Vem do Brasil. Portugal tem. Por acaso eles falam português, né? Uma casa espírita, né? A família do Hugo e tudo. E ela falou exatamente isso. Ela falou, Sandra, que dificuldade achar um centro aqui. Ela está lá uns 2, 3 meses. E agora eu consegui, mas assim, um dos centros você ia morrer. Eu falei, por quê? Não tem um trabalho social. Tem nenhum trabalho então, social. Olha que oportunidade a sua de levar tudo que você sabe do SEJA para o trabalho social daí. Aí ela, eu falei, aproveita, você vai ser diferente então, né? Mas essa o outro sua não tem colocação... passe, um não tem trabalho social, ela foi a 3, um não tem trabalho social, o outro não tem passe, e o outro é que ela conseguiu, que tem um pouquinho de estudo e um pouquinho de passe. Mas esse toque que você deu nela foi muito importante. É uma oportunidade. Porque essas coisas se apresentam, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E ela chegou lá, quer frequentar a doutrina, não tem, ela pode exercer esse trabalho, que é um trabalho fantástico, né? Porque, e eu digo, eu tenho uma visão sobre o nosso trabalho, e da Casa Espírita que eu estou, nada, não é do Abel, Casa Espírita. O trabalho social, ele é fundamental para o trabalhador. Ele é fundamental para o trabalhador, porque é quase como você, quem já tentou aprender um instrumento musical, você tem que ficar treinando ali, né? Então, um violão faz a posição, dedilha as cordas e faz, até chegar à perfeição, né? É um pouco como a gente, porque você aprender a fazer a caridade não é simples, a gente não vem com essa embocadura. Então, você vem para a Casa Espírita e você é treinado a ser caridoso, a se doar pelo próximo, aí você faz e acaba aprendendo. Não é que bonito isso? A gente tanto faz que acaba aprendendo, acaba virando
uma pessoa caridosa. É o processo de lapidação e transformação moral. E essa velha legenda, amai-vos e instruí-vos, se ficar só no instruí-vos é fantástico, você fica brilhante, mas o amai-vos é consequência também disso, dessa interação social. Você se comoveu. Eu conheço uma pessoa que eu levei para essa coisa de morador de rua, uma vida pequena. Eu vi, de repente, as lágrimas, porque aquelas pessoas em que ele começou a distribuir também, e todos, é uma ordenação perfeita, porque todo mundo fica em fila, já sabe que vai passar por ali um carro, você vai doando aquilo. E na saída, era perto do Natal, eles desejavam tanta coisa boa, eles desejavam tudo de bom. Então, quando eu vi essa pessoa, estava comprando sandálias havaianas, distribuindo, mas teve uma emoção, que só pode viver isso, pode assistir uma linda palestra, entra alguma coisa, sem dúvida, mas é nesse trabalho que, como você disse, que a gente encontra essa possibilidade maior de unir as coisas. Bom, eu agradeço aí, eu passei um pouquinho o tempo, mas a gente teve essa oportunidade de reflexão. Boa noite, Dionísio, por favor.